A geografia apoia-se em três eixos conceituais, considerados como básicos e capazes de realizar uma análise científica do espaço. Que eixos são esses? O primeiro eixo é lugar, o segundo eixo, a paisagem, e o terceiro eixo, o território. Então, pessoal, a geografia se pauta em seus estudos desde o primeiro ano ao término do ensino médio, durante toda a educação básica, nesses três eixos: lugar, paisagem e território. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O lugar é o espaço vivido no cotidiano, imbuído de consensos e conflitos, repleto de identidade. Nele pratica-se a cidadania. Então, o primeiro espaço, primeiro lugar, aliás, que a criança vive é o quê? É qual? É a sua família. Então, se a gente analisar desde a educação infantil, lá nos direitos de aprendizagem das crianças, está lá conhecer-se, né? O eu, o outro, o meu lugar, a família, tanto na educação infantil como nos anos iniciais, na alfabetização. Então a gente busca muito saber da criança o seu espaço de convívio. E onde é o seu primeiro espaço de convívio? É o seu lar, é a sua família. Então conhecer-se e conhecer o seu lugar, né? Não só a sua casa, mas o que está em torno dela, a sua comunidade, é importante, tá? E isso vai se ampliando com o tempo, partindo do local até o global. A criança vai entender que ela faz parte de um lugar, mas aquele lugar faz parte de uma cidade, que faz parte de um estado, que faz parte de um país, que faz parte de um continente, que está no mundo, né? Então a gente vai ampliando esse conhecimento de mundo dela, né? Esse conhecimento de lugar, esse conceito de lugar que ela constrói desde pequena. O segundo eixo é a paisagem. A paisagem é o arranjo espacial que a nossa visão alcança. Ela nos releva os elementos sociais, culturais e naturais, e a interação entre eles, ou o seu pensamento, o seu permanente processo de transformação e seus múltiplos espaços e tempo. Olha só. Então a paisagem, pessoal, é aquilo que está à nossa vista. Como diz aqui, ó, o arranjo espacial que a nossa visão alcança. A paisagem é o arranjo espacial que a nossa visão alcança. Então aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está ao nosso alcance, à nossa volta, no nosso dia a dia, no nosso convívio, né, próximo da gente, é o que é chamado de paisagem, que geralmente se resume o quê? Ao lugar em que nós convivemos, em que nós vivemos. E o terceiro eixo é o território. A base física e material da paisagem, delimitada pelas relações de poder, dominação e influência. Por consequência, traz em si a noção de divisão social. Então o território, ele não se declara aqui como o território que a gente costuma entender como terra, né? Como espaço delimitado. Mas o território aqui, ele se refere a relações sociais que existem, as relações culturais, as relações políticas, porque aqui vai envolver a questão do poder, dominação, de influências, né? E principalmente as consequências que essas relações provocam para que haja, infelizmente, o que nós chamamos de divisão social, divisão de classes, né? Muito para pouquíssimos e praticamente nada para quase todos. Essa é a divisão mais injusta que existe na face da Terra, que é a divisão social, a divisão dos bens, a divisão das condições, né, da equidade. Então o território vai tratar exatamente desse problema, tá? Então não é o que se chama de terra, território aqui, espaço delimitado, e sim o território para a geografia são as relações existentes socialmente. A geografia é uma ciência social e tem como seu objeto de estudo o espaço geográfico e sua composição conceitual básica, que vai incluir o que? A paisagem, né? O lugar,
a região, o território, a natureza e sociedade. Veja como ela é ampla, né? Ela não trabalha só um ou outro, ela trabalha um conjunto de relações sociais, naturais, políticas e culturais que fazem com que o homem sinta a necessidade de aprender para poder conviver com o outro. Isto é, o espaço geográfico resultante dos atos humanos como fruto da convivência social, olha aqui, cultural, produto histórico da aplicação de conhecimentos acumulado pela sociedade. Então a história ela também traz um pouquinho de... A geografia, pessoal, ela também traz um pouquinho de história dentro de si. Ela trabalha a geografia, mas trabalha a geografia como um produto histórico, certo? Produto histórico que é aplicado ao conhecimento acumulado pela sociedade. Então a gente não tem mais o mesmo mundo que nós tínhamos há 50 anos atrás, há 100, há 300, há 500 anos atrás. O mundo ele vive uma constante transformação e a geografia ela mostra essa transformação, né? Essa transformação, esse espaço geográfico sendo transformado. Então ela é um componente curricular que, junto com a história, ela mostra também uma linha de tempo. As erosões que acontecem na natureza, os desmatamentos, né? Os problemas naturais, o derretimento das geleiras lá nos nossos polos, o efeito estufa, as mudanças políticas, tudo isso são produtos históricos que estão dentro da geografia. Não se pode trabalhar a sociedade sem trabalhar a história.